Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, os versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, o texto que ouvimos é tirado do capítulo 5º ao capítulo 7º do Evangelho de São Mateus, o que nós chamamos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, onde Jesus se apresenta como o novo Moisés e ali proclama as bem-aventuranças e ali dá a nova lei. E o que Jesus coloca diante de nós? Ele mostra que ele não veio abolir a lei, a Torá e nem os profetas, mas ele veio dar-lhes pleno cumprimento. Quer dizer, em Jesus se cumpre a lei e os profetas. Jesus é o ponto alto da Sagrada Escritura. Jesus é o ponto alto no qual se cumpre o Antigo Testamento. Não há uma ruptura entre Jesus e o Antigo Testamento, entre o Antigo Testamento e Jesus, ao contrário. Jesus vem para cumprir as Escrituras e nele se cumprem as Escrituras. E então a palavra seguinte que ele diz: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Quer dizer, a lei deve ser cumprida, a Escritura deve ser cumprida, aqui a Torá deve ser cumprida. É claro, a Torá, a partir de Jesus, ela toma um sentido novo, mas ela deve ser cumprida. Então agora a condição para ser grande no reino dos céus é praticar e ensinar a Torá, os profetas, a Escritura. Portanto, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E ao contrário, aquele que transcura as Escrituras, aquele que não obedece aos mandamentos e que ensina os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós a palavra de Deus, temos diante de nós a importância e a centralidade da palavra de Deus na nossa vida. E qual é o caminho do cristão? Qual é o caminho do discípulo missionário? É sim colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, viver da palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, no nosso caminho de discípulo, no nosso caminho de seguimento de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é central. Ela forma o coração do discípulo e do discípulo missionário. A palavra de Deus, no decorrer da antiga aliança, do Antigo Testamento, ela formou homens e mulheres livres e operantes. Ela formou verdadeiramente discípulos e discípulas no Antigo Testamento e ela quer agora no Novo Testamento formar discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento ela formou seguidores e seguidoras de Deus, discípulos de Deus, agora no Novo Testamento ela quer formar amigos e amigas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, que este seja o nosso caminho. Na nossa vida prática do dia a dia, as nossas ações, elas devem ser sempre pautadas pela palavra de Deus. O discípulo é aquele que se pergunta em cada ocasião: o que faria o Senhor aqui? O que faz o Senhor aqui? E busca então conduzir a vida de acordo com a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e viver da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus nos ajude neste caminho a sermos homens e mulheres que vivem da palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.